Então, mais um encontro nosso. Vamos retomar aqui o terceiro analítico do Ogden. É interessante também a gente falar um pouquinho antes de nós voltarmos para a leitura, pensarmos de uma palavra que a gente está vendo direto aqui, que é a Reverie, que é a mesma que o Bion usa, a palavra, né? Mas é importante a gente fazer uma desambiguação. Quando a gente fala de Reverie para o Bion, a gente fala, bom dia, Regiane, a gente fala de uma função acolhedora no Bion. A Reverie para o Bion, o analista a função alfa, ele faz uma função de mãe. Para o Ogden, a Reverie consiste no terceiro analítico, uma cocriação entre o espaço novo que surge. Daí a gente vê a influência do Winnicott na questão do transicional, que é o espaço entre. O terceiro analítico, ele é uma evolução desse conceito. A Reverie dele também acaba sendo uma adaptação ali, vamos chamar assim, do Ogden. Bom dia também para a Franciele. Pessoal, vamos lá. Seguimos a mesma dinâmica das leituras. Quem quiser... página? Nós estamos no artigo, na página 10, lá no finalzinho, tá? Eu vou ler aqui a parte de fantasia e a gente vai seguindo, mesmo que eu já tenha lido. A fantasia que envolve o fechamento da oficina foi criada naquele momento, não por mim, de forma isolada, mas através da minha participação na experiência intersubjetiva com o Sr. L. Os pensamentos e os sentimentos sobre o carro e a oficina não ocorreram em qualquer das outras horas analíticas de que participei neste dia. Na Reverie, sobre o fechamento da oficina e minha necessidade de encerrar pontualmente a última hora analítica do dia, a experiência de esbarrar em desumanidade mecânica imóvel em mim e em outros se repetiu de várias formas. Entrelaçadas às fantasias estavam sensações de dureza, pavimento, vidro, textura e asfixia. A fumaça do escapamento, essas fantasias geraram em mim um sentimento de ansiedade e urgência, que me era cada vez mais difícil ignorar, apesar de que, no passado, eu pudesse muito bem ter desconsiderado essas fantasias e sensações como algo que não tem qualquer significado para a análise, exceto como interferência a ser superada. Então, aqui, como nós bem vimos, estamos falando desse espaço entre que foi gerado. Note que aqui o Ogden está dizendo, ele não ignora que a mente dele escapou para ele pensar no carro que estava lá na oficina, a oficina estava fechando, o final do expediente. Não, ele começa a ler o que estava acontecendo e ele traz para a exceção. Voltando a ouvir o Sr. L, eu ainda me sentia muito confuso com relação ao que estava ocorrendo na sessão e tentado a dizer alguma coisa para dissipar meus sentimentos de impotência. Esse momento, algo que tinha ocorrido mais cedo, dentro da mesma hora. O telefonema gravado pela secretária eletrônica ocorreu pela primeira vez como evento analítico, ou seja, como evento que tinha sentido dentro do contexto da intersubjetividade que estava sendo elaborado. A voz gravada na fita da secretária eletrônica agora prometia ser a voz de uma pessoa que me conhecia e falava a mim de uma forma pessoal. As sensações físicas de respirar livremente e de sufocamento eram portadoras de sentido cada vez mais importantes. O envelope se tornou um objeto analítico,
ainda mais diferente do que havia sido no início da sessão agora. Tinha o sentido de representação de uma voz idiosincrática e pessoal. O endereço datilografado com um T imperfeito. O efeito cumulativo dessas experiências dentro do terceiro analítico levou à transformação de algo que o paciente havia me dito meses antes sobre sentir-se mais próximo a mim, quando eu cometia erros. A declaração do paciente assumiu um novo significado, mas eu acho que seria mais preciso dizer que a declaração lembrada era agora uma nova declaração para mim, e nesse sentido, estava sendo feita pela primeira vez. Nesse momento da sessão, comecei a conseguir usar a linguagem para descrever a mim mesmo um pouco da experiência de confrontar um aspecto de outra pessoa. Um certo número de temas de que o Sr. L vinha falando assumia agora para mim uma coerência que não tivera até então. Os temas me pareciam convergir à ideia de que o Sr. L estava vivenciando a mim e ao discurso entre nós como falido e moribundo. Novamente, esses velhos temas estavam agora, para mim, se tornando novos objetos analíticos que eu acabara de encontrar. Pessoal, aqui tem um ponto bem importante para a gente lembrar das análises, né? Esse velho que agora volta para a cena. Para análise, não existe repetição. Então, é sempre importante que, se o teu analisando trouxer, não, encoraje para que ele continue falando. Assim como o Ogden revisita elementos que, como ele disse, eram velhos em até determinado momento. Tentei conversar com o paciente sobre como eu sentia a sua experiência comigo e com a análise como algo mecânico e desumano. Antes de começar a intervenção, eu não planejara conscientemente usar as imagens de máquinas, a fábrica e o relógio de ponto, para transmitir o que tinha em mente. Eu estava inconscientemente usando as imagens de meus reveries sobre o final mecânico, determinado pelo relógio, de uma hora analítica e o fechamento da oficina. Considero minha escolha de imagens um reflexo da maneira com que eu estava falando a partir da experiência inconsciente do terceiro analítico, a intersubjetividade inconsciente que estava sendo criada pelo Sr. L e eu. Lembre de novo, né? Terceiro analítico é esse espaço entre, muito semelhante ao objeto transicional que o Winnicott nos ensina. Ao mesmo tempo, eu falava sobre o terceiro analítico a partir de uma posição externa a ele, como analista. Olha, falando terceiro de uma forma externa. Pessoal, passo a palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Algum insight que teve mediante esse parágrafo? Alguém gostaria? Diego, Michel, por favor. é mais uma dúvida mesmo, né? Essa questão dele sair de cena, de ele não ouvir mais o paciente, né? Que ele fica nesse terceiro analítico, né? Pensando ali. Quando ele volta, ele não se perde nisso? Não sei se ele falou no meio do texto se ele se perdeu ou não. Como que ele fazia, será, para poder voltar naquela sessão, sabe? Prestar atenção Uhum. no que o paciente estava falando. Olha, vamos pensar que aí é confiar no manejo. Vamos pensar o seguinte: se ele está prestando atenção no terceiro analítico, ele entende que ele não estaria prestando atenção nem nele, nem no seu analisando. E se no terceiro analítico, que estava sendo construído, tem participação do seu analisando. O terceiro analítico que ele está escutando e acredita ser, seria um espaço de cocriação. Aí seria uma questão de confiar no manejo que ele estava fazendo. Entendendo que escutar o terceiro analítico não era escutar as memórias dele, mas o espaço de cocriação entre os dois. Então, essas memórias que ele estava falando sobre o mecânico, vamos entender que o terceiro analítico tem parcela do seu analisando.
Então não seria ele escutando memórias dele, mas seria a memória dos dois em conjunto. Vamos imaginar, eu tô imaginando da seguinte forma, Diego. Sabe quando tu não tá nem dormindo nem acordado? E começa a tocar o despertador e tu sonha que no teu sonho tá tocando o despertador? Sim, faz sentido. Então eu entendo que é isso que ele está querendo elucidar para nós, tá? Continuei de modo igualmente não planejado, falando ao paciente sobre a imagem de uma câmara de vácuo, outra máquina, em que algo que parecia ser oxigênio, que sustenta a vida, era na verdade vazio. Essa palavra aqui é bem emblemática em escolas como Winnicott, Klein, Bion e naturalmente o Ogden como herdeiro. Não estamos falando de falta. Eu falei isso no curso ontem do inconsciente. Falta é uma coisa, vazio é outra. Né? Aqui a gente está falando de vazio, é uma outra questão. Aqui eu estava inconscientemente aproveitando as imagens, sensação da experiência. Olha o Winnicott aqui, ó. Da experiência fantasiada com o ar cheio de escapamento na frente da oficina e do ar fresco respirando em associação. A fantasia da secretária eletrônica. A resposta do Sr. L à minha intervenção envolveu uma plenitude de voz que refletia a plenitude da respiração. Olha o espaço entre que surge entre os dois. Um dar, a, um dar e receber mais pleno. Seus próprios sentimentos conscientes e inconscientes de ser privado do humano tinham sido vivenciados na forma de imagens e sensações de sufocamento nas mãos da mãe analista que mata o saco de plástico, seio, que o impedia de ser enchido com o oxigênio que sustenta a vida. Deixa eu até ler de novo isso aqui, pessoal. Seus próprios sentimentos conscientes, ok, vamos pensar em consciente, talvez até uma racionalização, e inconscientes de ser privado do humano, tinham sido vivenciados na forma de imagens e sensações de sufocamento, nas mãos de uma mãe analista que mata. Vamos pensar aqui, eu estou com a sensação de que é a mãe intrusiva, tá? Aquele analista que quer estar tá muito em cima do seu analisando. O saco de plástico, o seio, que o impedia de ser enchido com oxigênio e sustentar a vida. Perfeito. Eu leio isso aqui como uma mãe intrusiva, como um analista que não deixa o analisando respirar, que não dá silêncio, que não dá espaço. O que vocês imaginam? Será que ele está falando de uma psicanálise selvagem aí, ô Michel? Eu acredito que aqui entra aquele tipo de abordagem em que o analista não consegue sustentar o silêncio, o analista não consegue sustentar a experiência. Porque o negócio dele aqui era precisar de oxigênio. Né? Penso dessa forma. Deixa eu voltar aqui que apagou o meu monitor, pessoal. Acho que já vai voltar aqui. Cadê? Volta para cá, volta tu para cá. Só um pouquinho, pessoal. Enquanto isso, pronto, agora voltou. Voltei, pessoal. Acabou caindo aqui, mas voltou. Tudo certinho. Meu monitor aqui tá bem complicado. Mas acho que tá gravando, né? Para que os colegas depois possam assistir.
Diego, o que tu acha? Faz sentido para ti aquilo que conversamos ali? Faz sentido para ti? Faz sim, Michel. Beleza. Então penso dessa forma, tá? Lembrando que tanto o Bion quanto o Winnicott, eles trabalham muito com esse conceito de espaço, assim como o Ogden, herdeiro dele. Continuei de modo igualmente não planejado. Deixa eu ver onde que eu estava. Não, aqui. Aqui embaixo. O silêncio, ao final da sessão, era em si um novo evento analítico e refletia a sensação de repouso em contraste marcante com a imagem de ser violentamente asfixiado em um saco plástico ou de se sentir perturbadoramente sufocado pelo ar parado do meu consultório. Olha só, o saco plástico como consultório. Ainda houve dois outros aspectos da minha experiência durante esse silêncio, que tinha importância. A fantasia de uma bola de praia mantida freneticamente no alto ao ser jogada entre o Sr. L e eu. E minha sensação de torpor. Embora eu me sentisse bastante aliviado pela maneira com que conseguimos ficar em silêncio juntos, em uma combinação de desespero, exaustão e esperança, havia um elemento na experiência do silêncio, em parte refletido na minha sonolência, que parecia um trovão distante, que eu via agora como raiva repelida. Observem que aqui a gente não está falando de interpretação, a gente está falando de experiência, está falando muito na questão de sentimentos, de afeto. O Winnicott trabalhava muito com esse conceito de experienciar, né? Experiências congeladas ou não vividas, a análise propicia esse novo. O terceiro analítico vem nessa linha de raciocínio. Comentarei brevemente o sonho com que o Sr. L começou a sessão seguinte. Eu entendo simultaneamente como resposta à sessão anterior e o início de uma delimitação mais nítida de um aspecto da transferência contra transferência, em que o medo que o Sr. L tinha do efeito de sua raiva em mim e de seus sentimentos homossexuais em relação a mim estavam se tornando ansiedades predominantes. Mais cedo, eu tinha tido pistas sobre eles, que consegui usar como objetos analíticos, por exemplo, a imagem e a sensação de barulho de tráfego atrás de mim, na minha fantasia com a oficina. Na primeira parte do sonho, o paciente estava debaixo d'água com outras pessoas nuas, incluindo um homem que lhe disse que não haveria problema em respirar. Apesar de seu medo de se afogar, ao respirar ele tinha dificuldade de acreditar que realmente conseguisse. Na segunda parte do sonho do Sr. L, ele soluçava de tristeza enquanto um homem cujo rosto não conseguia discernir ficou com ele, mas não tentava animá-lo. Considero esse sonho, em parte, como expressão do sentimento do Sr. L, de que, na hora anterior, nós dois tínhamos vivenciado juntos e começado a entender melhor algo importante sobre a vida inconsciente dele, debaixo d'água. Jungianos também utilizam muito esse conceito, pessoal, de que inconsciente e água fazem parte. A metáfora não acaba aí quando alguns freudolacanianos, sobretudo freudianos, gostam de imaginar que essa água, que é o inconsciente, e o aparelho recalcado, o objeto recalcado seria como uma bola, que você tenta emergir e ela fica voltando. Então, nota que inconsciente e água aparece para alguns autores na psicanálise. O Ogden também tem esse raciocínio aqui, ó. E de que eu não tinha medo de ser dominado, afogado, por seus sentimentos de isolamento, tristeza e futilidade. Nem sentia medo por ele. Como resultado, ele se atreveu a deixar estar vivo, inspirar, o que antes temia que o sufocasse.
O seio vácuo, analista. Além disso, houve uma sugestão de que a experiência do paciente não lhe parecia totalmente real, na medida em que, no sonho, ele achava difícil acreditar que realmente conseguia fazer o que estava fazendo. Na segunda parte do sonho, o Sr. L representou mais explicitamente sua maior capacidade de sentir tristeza, de tal forma que ele se sentiu menos desconectado de si mesmo e de mim. O sonho me parecia, em parte, uma expressão de gratidão a mim por não ter roubado os sentimentos que ele estava começando a sentir, ou seja, por não interromper o silêncio no fim do encontro do dia anterior com uma interpretação, nem tentar de outra forma dissipar ou mesmo transformar sua tristeza com minhas palavras e ideias. Pessoal, aí eu trago uma reflexão para a gente fazer a partir da lógica da Viviane Mosé. Claro que é uma lógica que ela se baseia no Vladimir Safatli, de que muito do sofrimento está em um sistema neoliberal. Então vamos partir da lógica de uma ditadura da felicidade. Você tem que ficar feliz o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e o tempo todo. E aí a Viviane Mosé diz, ok, quem se beneficia com isso? Se você está feliz, você compra mais. Se você está feliz, é dessa forma que você abre uma felicidade. Então, a lógica para alguns autores, né, vamos falar desse sofrimento neoliberal. Ou seja, o analista não é aquele que vai dar palavras de consolo no sentido de deslegitimizar um momento de tristeza, um momento de sentimentos como raiva, por exemplo. Nós estamos ali para permitir que esses sentimentos, muitas vezes até com um silêncio, possam se manifestar. Convido os colegas a elocubrarem junto comigo. Alguém gostaria de pontuar algo? Alguém? Algum insight que alguém teve? Ou vocês não estão não entendendo nada, ou prodigiosamente estão entendendo absolutamente tudo. Vamos lá, onde que eu parei? Pessoal, eu me perdi aqui em qual parte aqui? Onde que eu parei? Quem quer me ajudar? Me ouvem? Alguém? Sim, estamos ouvindo. Eu tô um pouco perdida, né? Assim, mas eu também não. Alguém me chamou aqui, eu não consegui ver onde você parou. Ah, perfeito. Franciele, obrigado pelo menos para eu ver que tem alguém aqui. Tudo bem que o nosso texto é sobre silêncio, né? Joana, vamos lá, por obséquio, Joana, me dá um help aqui. O teu microfone está fechado. Pronto. Não, estamos ouvindo aqui e tentando entender, né? Mas para falar, às vezes fica um pouco difícil. Não, perfeito, nem que seja para falar que é confuso. Porque aqui vamos pensar da seguinte forma, né, Joana? A gente está falando de um analista contemporâneo a nós e disruptivo frente às ideias ortodoxas. Eu estava lendo ontem o Christopher Boulos, e ele é contemporâneo a nós, e ele dizia, o que foi feito com Freud foi o mesmo que o Freud narrou no Totem e Tabu. Os irmãos se reuniram e mataram o pai. A Klein pegou uma parte dele e comeu. O Winnicott pegou uma parte dele e comeu. Lacan pegou outra parte e comeu. Então, o Ogden é outro cara que também pegou mais boa parte do Freud e comeu. Então, eu resumo, o Freud ele está despedaçado nesses diversos autores, né? O Bolas defende um retorno, um novo retorno a Freud. Então, Não, é que à medida que... Opa.
Pode À falar. medida que vai fazendo a leitura, que tem essa parte da mente dele, né, que vai pensando lá na oficina e tal, aí a gente traz, assim, quando a gente está atendendo alguém, acontece isso com a gente, né, de formular uma cena, alguma coisa, daqui a pouco fala, opa, deixa eu voltar para cá. Mas, na verdade, a gente, às vezes, não percebe que isso tudo que está passando tem a ver com aquela sessão, com aquele momento, né, da análise, que, de certa forma, temos a Reverie também, que faz parte, né, desse contexto. Sim, e aí eu penso, né, como eu mencionei para ti ali, e estava dizendo para o Diego no momento, eu imagino esse espaço que a gente não está nem dormindo nem acordado. Aí eu pressuponho, eu não li o Ogden falando isso, eu pressuponho que talvez ele estivesse nesse momento, e quando a gente está vendo um filme e dorme, e a gente começa a sonhar, e partes e elementos do filme entram no nosso sonho. Então eu parto desse pressuposto que provavelmente essa Reverie do terceiro analítico vem desse estilo de raciocínio, tá? É a forma que eu imagino para conseguir falar. Eu vou passar para o Diego e passo já para ti, Jane. Diego, por favor. Não, eu só tinha falado assim que fazia sentido essa do Totem Tabu, embora eu não tenha lido ainda. Uhum. Ah, perfeito. Jane, por favor. Eu fiquei pensando aqui, enfim, Ogden eu já estudo ele há um pouco de tempo, porque teve uma situação, logo que eu iniciei na clínica, que eu fiquei muito angustiada com ela, porque eu sonhei com a história da minha paciente, mas aí tinham elementos meus na história, elementos dela na história, e foi uma mistura muito bagunçada, assim. E quando eu levei para minha supervisora, ela disse exatamente isso, assim, tá, vamos chamar a Ogden aqui para conversar conosco, né? Porque me parece que tu sonhou pela tua paciente algo que ela ainda não conseguiria naquele momento, né? E me parece que fala muito desse lugar, assim, porque os nossos atendimentos eram muito nessa coisa do eu viajava muito enquanto ela falava. Eu sentia sono, eu me sentia cansada, eu sentia, sabe, teve todo um contexto, e isso me angustiou muito, porque me parecia que estava muito errado, né, freudiana de base aqui, né, pensando, meu Deus, estou fazendo tudo errado, e aí, quando a gente traz Ogden aqui para a conversa, as coisas começam a fazer sentido, e aí a análise também consegue dar passos, sabe, então foi muito legal trazer ele para a clínica também. E que sorte tu teve, né? Numa faculdade de psicologia, alguém trazer Ogden. Olha, é realmente fantástico o fato, tu teve uma sorte absurda, porque não é um autor nada fácil de aparecer. Então, Diego, por favor. Eu acho, se eu não me engano, que semana passada eu te fiz uma pergunta dessa daí. Se o paciente começa a falar, né, e a gente sentir sono no meio da sessão, você fazia parte do terceiro analítico, né? Você respondeu que sim, né? Uma coisa assim, agora eu não lembro direito. Sim, exatamente. É que aí a gente também casa muito com a linha do Bion, né? Lembrando que o Ogden é um próximo. Eu acho que eu até te dei um exemplo de um caso que foi muito interessante. A sessão começou, não que eu não estivesse cansado, mas eu não era usual. No primeiro momento da sessão, me deu uma vontade de bocejar e eu bocejei. E aí a minha analisanda olhou para mim e disse: tu tá cansado hoje, né? E ela logo em seguida já boceja e ela disse: e eu também, tô exausta. Sabe, foi muito negócio terceiro analítico, né? Claro que a gente tem os neurônios, os neurônios espelhos também funcionam, mas eu falando biologicamente, né? Mas havia esse espelhamento entre nós, esse terceiro analítico, que a gente começa a trabalhar junto. Então, vou só pegar essa partezinha aqui para pegar no tranco. Eu achava que, além da gratidão misturada com dúvida que o Sr. L estava sentindo em conexão com esses eventos, havia menos sentimentos admitidos de ambivalência em relação a mim. Eu fui alertado para essa possibilidade, em parte por minha
própria sonolência no final da sessão anterior, o que muitas vezes reflete meu estado defensivo. A fantasia de bater na bola de praia, seio, sugeria que poderia muito bem sentir a raiva que estava sendo repelida. Eventos subsequentes na análise me levaram a me convencer cada vez mais de que a ausência do rosto do homem na segunda parte do sonho era, em parte, uma expressão de raiva que o paciente, transferência materna, tinha de mim, por ser tão evasivo a ponto de ser disforme e indefinido, como ele sentia a si próprio. Essa ideia foi confirmada nos anos seguintes de análise, à medida que a raiva que o Sr. L. tinha de mim, por ser ninguém em particular, olha, interessante essa parte, foi expressada diretamente. Além disso, em um nível mais profundamente inconsciente, o fato de o paciente ser convidado pelo homem nu a respirar na água reflete o que eu sentia como uma intensificação da sensação inconsciente do Sr. L, de que eu o estava seduzindo para que ele estivesse vivo na sala comigo, de uma forma que muitas vezes provocava ansiedade homossexual, representada pelo incentivo do homem nu, para que o Sr. L recebesse o fluido compartilhado em sua boca. A ansiedade sexual refletida nesse sonho, foi só interpretada muito mais tarde na análise. Acho que esse é um ponto também para a gente pensar, né? A ansiedade sexual refletida nesse sonho foi só interpretada muito mais tarde na análise. Nota que aqui estamos falando de eu vou deixar o furor curantes para depois. Ontem, durante uma sessão, uma analisanda começou a sessão trazendo um sonho. E é interessante, ela já tem um percurso de análise, então já tem uma dinâmica boa, inclusive transferencial. Ela trouxe o sonho no início da sessão, a gente foi fazendo a sessão, ela fala daquilo, eu pergunto o que pode significar, e a gente vai indo, sem muitas coisas, sem muito adivinho isso, adivinho aquilo. Quando foi chegando lá no finalzinho da sessão, as coisas começam a se amarrar. Que daí eu peguei e mencionei para ela, você lembra como é que você começou falando a sessão, dos elementos que você cita no sonho? E olha as palavras que você cita nessa última frase. Né? E tudo começa a se amarrar ali. Né? Quando ela pega e começa a sessão falando sobre o filho dela, que está num lugar tranquilo, de repente vem uma onda, o filho dela meio que foge dela, vai para dentro de um lago, e aí de repente vem uma onda e aparece um homem com ele nos braços. E aí ela me conta que o cônjuge dela estaria voltando, né, que ele estava em outra cidade, estava estudando e tal, e ele estaria voltando, o ex dela, no caso. E aí, daí a gente faz essa pontuação, né, sobre, olha a onda que vem de forma inesperada, estava tudo tranquilo, e de repente está ele com o filho nos braços, e aí a gente começa a ter mais outros elementos aqui que eu não vou pontuar por questão de sigilo, mas só para vocês entenderem que começou no início da sessão de forma despretensiosa, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui, e a gente vai indo, quando chega lá no final, o discurso neurótico, né, ele tem essa condição de se amarrar. Lacanianamente a gente diz que ele faz um anel e se amarra. O Diego escreveu algo aqui para nós. Esse convite do homem a respirar debaixo d'água não parece um convite à transformação? Esse é um ponto interessante, Diego. Lembra que uma análise ela não é para gozar junto. Uma análise é para elaboração. Quando falamos de inconsciente, se a gente fica naquela ideia de inconsciente como passado, como arqueológico e ficamos lá, a gente negligencia quando Freud fala
recordar, repetir e elaborar. Então, o objetivo de uma análise sem furor curandes é a elaboração. É um processo, lembrando o Pedro Eleodoro, quando ele diz, a cura para a psicanálise não é voltar ao estado de bem-estar anterior. A cura na psicanálise é igual à cura do queijo. É um processo de transformação. Ou seja, eu vou para um outro lugar. É um convite do inconsciente ao prazer recalcado. Eu vou para esse lado de leitura. Colegas, alguém quer pontuar algo aí sobre esse trecho? Não tem certo e errado, é somente uma conversa nossa para a gente maturar a ideia sobre o Ogden e esse trecho aqui. Então, eu sigo mais um pouquinho. Alguns comentários adicionais. Notem que ele separa o sonho em primeira e segunda parte. Alguns comentários adicionais. Na sequência clínica descrita acima, não foi uma simples casualidade que minha mente vagasse e chegasse a se concentrar em um conjunto de marcas feitas por uma máquina em um envelope coberto de números de telefone rabiscados. Anotações para aulas e lembretes sobre coisas a fazer. O envelope em si, além de portar os sentidos já mencionados, também representava o que tinha sido. O meu próprio discurso privado, uma conversa privada que não era dirigida a qualquer outra pessoa. Escrito nele estavam anotações em que eu falava comigo mesmo sobre os detalhes da minha vida, o funcionamento da mente do analista durante horas analíticas dessas formas naturais, não constrangidas, são aspectos altamente pessoais, privados e embaraçosamente mundanos da vida, os quais raramente se discutem com colegas, muito menos se comentam em relatos publicados de análise. É necessário um grande esforço para aprender esse aspecto do pessoal e do cotidiano na área de Reverie, que não é autorreflexiva. Com o propósito de falar conosco mesmos sobre a maneira como esse aspecto da experiência foi transformado de forma a se tornar uma manifestação da interação dos sujeitos analíticos. O pessoal, o individualmente subjetivo, nunca volta a ser o que fora antes. Olha, interessante esse ponto. Ó. O pessoal, o individualmente subjetivo, nunca volta a ser o que fora antes de sua criação no terceiro analítico intersubjetivo, nem é totalmente diferente do que tinha sido. É uma outra coisa. Acredito que uma importante dimensão da vida psicológica do analista no consultório com o paciente assume a forma de devaneio sobre detalhes ordinários e cotidianos de sua própria vida, que são, muitas vezes, de grande importância narcísica para ele. Nessa discussão clínica, tentei demonstrar que esses devaneios não são apenas de reflexos de desatenção. Ó, Diego, aqui entra um ponto que nós estávamos conversando bem importante, ó. Não são reflexos de desatenção. Autoenvolvimento narcisista. Não é que eu quero saber mais de mim. Eu escuto em mim para saber do outro. É um processo de desnarcisização. Conflitos emocionais não resolvidos e assim por diante. Essa atividade psicológica representa formas simbólicas e protossimbólicas. Essa é uma palavra muito importante, principalmente na escola bioniana. Protossimbólico. Né? Ou seja, é algo que ainda não foi propriamente simbolizado. É algo que está no campo da percepção. Quando vocês lerem as cartas do Freud para o Fliess, em que ele fala sobre o rascunho do aparelho psíquico, da questão do inconsciente, pré-consciente e consciente, ele fala no rascunho sobre percepção, ou seja, questões protossimbólicas, baseadas em sensações, sensações e percepções. Não tem algo ainda, uma simbolização.
dadas as experiências não expressada e muitas vezes ainda não sentida, do analisando ao tomarem forma na intersubjetividade do par analítico, ou seja, terceiro analítico. Esse é um ponto interessante, olha, a intersubjetividade, por causa desse espaço entre, né? Esse detalhe aí. Pessoal, alguém quer pontuar sobre esses parágrafos? Acho que tem bastante coisa bem interessante ali, falando de manejo clínico nesse parágrafo. Alguém gostaria de pontuar algo? Ô, Michel, eu vejo assim que esse terceiro analítico é aquele tempo que os dois estão completamente envolvidos numa história. É aquele momento. É um envolvimento. Nós conseguimos pensar e escutar ao mesmo tempo. Você está falando aí, você está lendo, eu estou ouvindo e estou pensando. Isso acontece no sétimo. Né? Então, quando você está lá com o analisando, ele está contando a experiência dele e você está junto, naquele momento, envolvido. Você não está pensando, olha, eu tenho conta para pagar, tem que terminar isso. Você está realmente centrado naquele momento. Então, e o terceiro analítico é esse tempinho que você está ali com ele, que é de vocês dois. Penso assim. Perfeito, e eu compactuo com a tua ideia, Rita, acho que é por aí também, tá? Eu penso bem da forma que tu disseste. Como tu tá tão... Oi, Jane, por favor. Desculpa, mas é que eu fiquei pensando agora, na verdade, eu não sei se... me parece que o terceiro analítico tu está ali, tu está pensando, mas não nas coisas que o paciente está falando, que o teu analisante está falando, né? Tu está pensando em outras coisas que sim, vão ter ligação com, depois, né, tu vai conseguir compreender que tinha ligação com o setting, mas que não eram exatamente o que o paciente estava dizendo naquele momento, né? É isso? Imagina que invade, tu tá totalmente imerso ali no teu analisando, como a Rita falou. Tu tá prestando atenção no teu analisando. De repente, tu é invadido. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava numa sessão com uma analisanda e prestando 100% atenção nela. Chegou um determinado momento que veio à minha mente um familiar meu. E isso me tomou de assalto. Eu comecei a me questionar, não, peraí. Vamos pensar que isso é uma cocriação aqui que está surgindo, ele está falando, veio isso, não, talvez algum elemento que ele falou disparou essa imagem, e aí eu peguei e trouxe para ele, olha, nesse exato momento, me veio o seguinte, como que está a sua relação com esse familiar? E aí a pessoa começa a dizer, nossa, eu tenho pensado dia sim, dia também sobre essa pessoa. Ou seja, a imagem que invade o meu psiquismo, eu entendi naquele momento que fosse uma manifestação do terceiro analítico. Né? Talvez uma palavra que ele fez me deu um gatilho para trazer essa memória, e aí cria num terceiro analítico uma cena para eu... Tá, peraí, por que está indo para esse lado? E aí eu convoco ele para interpretar. Né? E, inclusive, fazer pontuações, eu posso fazer, no caso, pontuações assim, Jane, pelo menos que eu entendo. Olha, você está me falando de tal coisa, tal coisa, tal coisa, me veio à mente a situação que você me falava de tal familiar e tal, e tal, e tal, e tal. Ou seja, diferente do que é o lacaniano, né? O lacaniano vai esperar que a pessoa traga tudo para ti. E tu vai trabalhar com o que ele vai trazer. Ali eu não tinha um roteiro prévio, ali foi algo que me atravessa. Eu entendo dessa forma, tá, Jane? Que alguma palavra dele dispara algo em mim, surge algo ali entre nós, que me vê uma memória minha, pega com a dele, e ali a gente começa a criar uma outra coisa, imaginando talvez o processo de elaboração sobre essa situação que ele vai me contando. Eu entendo dessa forma. O que tu acha, Jane? Já passo para ti, Rita. Tá.
eu acho que deixa a Rita trazer o que ela quer dizer, depois eu falo. Perfeito. Rita, por favor. O que o Unicante fala é sobre brincar, né, com as palavras. Então, à medida que o analisando vai colocando, você vai é, sincronizando, né, com as falas dele, e você entra numa experiência junto com ele. É um momento único, né? Ele já chama de experiência, né? Nesse momento do terceiro ano, desde que você está experienciando um momento diferente, né? Não, é uma coisa muito subjetiva, né? No caso dele, até usa o termo intersubjetivo, porque é um espaço entre esses dois, né? Que é dos dois, é intersubjetivo, está certo, isso mesmo. Obrigado também. Por favor, Jane. Eu acho que é isso, assim, o que eu quis dizer quando a Rita traz, né, que é uma construção dos dois, sim, mas é um momento onde, de alguma forma, a tua mente, ela vaga, né, como ele mesmo trouxe ali, né, assim, da mente vagar e chegar a lugares que não teriam, teoricamente, nada a ver com aquilo que o analisante está falando ali naquele momento, né, mas que sim tem a ver porque é um contexto dentro ali do setting, enfim, vira um terceiro analítico, né, mas onde tu se dispersa de uma certa forma, né? Tu tá presente, mas tu não tá exatamente presente, tu vaga com a tua mente para outro lugar, né? Isso, mas nota que ele diz que não é desatenção, né? Lembra que ele falou ali que não é desatenção. Acho que isso é importante a gente notar. Ele não, eu entendo que ele quer dizer o seguinte: eu não vou me punir porque eu vaguei. Eu vou tentar entender o que está acontecendo aqui. Isso, acho que essa é a chave, assim, perfeito, né? Porque eu acho que quando acontecem as primeiras vezes, né, a gente fica naquela, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso prestar atenção aqui, eu tenho que voltar. E, na verdade, tu tá prestando atenção ali, justamente por essa tensão estar tão, né, ali envolvida que tu acaba trazendo essas coisas que depois tu entende que tem a ver com aquilo, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Entender que não precisa se punir porque a tua mente vaga naquele momento, né? Eu vou para esse lado, tá? Eu penso dessa forma. E convido os colegas também para pensarem junto com a gente, né? Até mesmo porque, imagine, existem várias formas de a gente ler os mesmos autores. Eu leio dessa forma, naturalmente costurando e conjecturando com a minha prática clínica, mas naturalmente vai haver colegas que vão fazer costuras diferentes. Eu leio Ogden com esses olhos. Alguém quer pontuar? Michel, Oi, por eu favor. não vou pontuar. É que eu vou precisar sair, que eu vou para a minha análise, mas não tem a ver com o que a gente está falando agora, mas estava me lembrando do queijo, né? Você falou do queijo, eu fiquei pensando na cura do queijo. Aí até a gente estava conversando aqui em casa agora, né, sobre isso, que pode, o queijo, para ele ficar definitivamente curado, né, já com aquela satura, ele demora às vezes até anos, né, para chegar naquele ponto, né, então fazendo esse link com a análise, né, com a psicanálise, de fato, vai por aí mesmo, né, pode, não tem um tempo. Eu achei fantástica essa metáfora do Pedro Leodoro no curso que eu estou fazendo com ele, ele trouxe. Eu achei muito boa. Gente, bom dia para vocês e Bom dia. até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Joana, por estar aí conosco. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu vou ler esse último parágrafo antes de a gente finalizar aqui. Essa forma de atividade psicológica muitas vezes é vista como algo por que o analista deve passar, que deve pôr de lado, superar em seu esforço para estar emocionalmente presente e atento analisando. Estou sugerindo que uma visão da experiência do analista que desconsidera essa categoria de fato clínico o leva a diminuir ou ignorar o significado de grande parte, em alguns casos, da maior parte, de sua experiência com o analisando. Minha opinião é que um fator importante para a desvalorização de uma parcela tão grande da experiência analítica é o fato de tal reconhecimento envolve uma forma perturbadora de autoconsciência. A análise desse aspecto de transferência contra transferência, nota que ele não fala nem transferência nem contra transferência, ele fala os dois juntos. Exige o exame da maneira
como falamos a nós mesmos e do que nos dizemos sobre o estado psicológico privado, relativamente sem defesas. Nesse estado, a interação dialética de consciência e inconsciência foi alterada de formas que se assemelham a um estado de sonho. Ao nos tornarmos autoconscientes dessa forma, estamos mexendo com um santuário interior essencial da vida privada e, portanto, com uma das pedras angulares da nossa sanidade. Estamos pisando em território sagrado, uma área de isolamento pessoal na qual, em grande medida, estamos nos comunicando com objetos subjetivos. Aqui ele está falando do Winnicott. Essa comunicação, como as anotações feitas para mim mesmo no envelope, não se destina a mais ninguém, nem a aspectos de nós mesmos que residem fora desse beco sem saída, sofisticadamente privado, mundano. Esse domínio da experiência transferencial contra transferencial é tão pessoal, tão arraigado na estrutura do caráter do analista, que é preciso um grande esforço psicológico para entrar em um discurso consigo mesmo, de um modo que é necessário para reconhecer que mesmo esse aspecto do pessoal foi alterado por nossa experiência do terceiro analítico e com ele, ou seja, não foi só relembrar, né? Há um processo de elaboração quando a gente encontra esse espaço, em especial na análise ali. Se quisermos ser analistas em um sentido pleno, é preciso tentar conscientemente trazer até mesmo esse aspecto de nós mesmos para o processo analítico. Ou seja, ele entra no setting, né? Ele não está saindo do setting. Pessoal, deixa eu ler essa parte aqui que eu não consigo parar, esse artigo está muito bom de ler. A psicossoma e o terceiro analítico. Na próxima parte desse capítulo, vou apresentar um relato de uma interação analítica em que uma ilusão somática, né? Lembrem, psique, soma, o Winnicott usa esse termo, psique, mente, soma, corpo. Na próxima parte desse capítulo, vou apresentar o relato de uma interação analítica em que uma ilusão somática vivida pelo analista em um grupo relacionado de sensações corporais e fantasias relacionadas ao corpo vivenciadas pelo analisando, constitui o principal meio pelo qual o terceiro analítico foi experimentado, compreendido e interpretado. Como ficará evidente, a conduta dessa fase da análise dependia da capacidade do analista de reconhecer e fazer uso de uma forma de fato clínico intersubjetivo manifestado, em grande parte, através da sensação fantasia corporal. Por isso que é tão importante, né? A Jane estava trazendo ali alguns pontos, a nossa análise pessoal, né? Porque falando aqui do Winnicott, o que está acontecendo, o que é meu, o que é do outro, né? E aí trazer num processo de um analista completo. Pessoal, por hoje era isso. Alguém quer pontuar alguma coisa antes de finalizarmos? E eu li aqui com você na tela. Eu não achei o artigo. Eu estou no artigo anterior, né? Procurei aqui, não achei a página e não quis atrapalhar, mas eu li com você. Perfeito, Rita. Rita, o que você achou da ideia do Ogden, Rita? Gostou do autor? Discorda muito? Qual é a imagem que tu tens? Eu gosto. Eu entro muito no personagem do outro, assim, sabe? E eu faço isso, assim, na vida, né? Estou sempre naquele lugar. E acho que é uma atenção completa, né? Você não está num devaneio, né? Conversando e pensando em outra coisa, você está junto mesmo ali. Acho bom, acho bom. Acho que o analista, uma coisa que eu vejo bastante assim, que o Ogden traz, é que não existe um enquadre, o enquadre é criado ali na hora com a outra pessoa, né? Esse ponto, eu acho que é interessante eu trazer aqui, né, sobre essa questão desse manejo, né, do Ogden, acho interessante.
a gente pensar assim, ó, não estamos falando de 2 sujeitos na análise, tá? Quando a gente fala do Ogden, a gente fala, e sim, da relação de 2 pessoas que criam um terceiro. Diferente da freudo-lacaniana, né? O analista some do setting, o Ogden não. O Ogden, ele entra ali junto. Então, a partir disso, o que nós dois estamos vivendo aqui, que talvez ainda não pode ser dito diretamente. Então, o manejo, por exemplo, aqui eu estava lendo aqui sobre essa questão do Ogden, sobre o terceiro analítico, principalmente lembrar disso, sobre não existe 2 sujeitos separados, paciente e analista, e sim a relação de 2 cria uma terceira realidade psíquica, uma espécie do campo inconsciente produzido por essa dupla. Então, manejar não é controlar a sessão. O Ogden, manejo não é controlar o paciente, corrigir fala, conduzir, mas entrar junto e vivenciar. Pessoal, eu acho obrigado. Bacana o que o Nicote fala, né, do brincar, que você entra no jogo e dá o feedback, e o outro vai sentir, né, vai sentir acolhido, né, depende do teu feedback, né. Perfeito. E aí a gente entra junto com uma experiência. Então, obrigado por hoje, bom atendimento a todos, e amanhã a gente tem Meet, tá? Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia.